Deixa eu começar aqui lendo a reportagem do Intercept Brasil. Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixam o MBL alegando tolerância ao nazismo. Reportagem do Paulo Motorim e do Giovanni Panunzio. Ex-moderador do MBL denuncia a negligência de líderes diante de invasões neonazistas em grupos ligados ao movimento. Prints e mensagens revelam que judeu ortodoxo chegou a deixar o MBL temendo pela própria vida, após denunciar a relação de membros com ideologias extremistas. O MBL minimizou as denúncias e a assessora de Kim Kataguiri manteve secretário de moderação no cargo, apesar dele admitir manter relações com ex-membros expulsos por posicionamentos neonazi. Depois do Intercept pedir um posicionamento sobre o caso, o MBL expulsou um membro que fazia parte do grupo chamado Cabaré de Fascistas. O jovem William Tavares, que tinha apenas 15 anos quando começou a acompanhar o Movimento Brasil Livre, o MBL, na época das manifestações contra o governo da então presidenta Dilma Rousseff, do PT em 2015, encantado com a retórica dos vídeos de Kim Kataguiri, tornou-se um seguidor fiel do movimento. Anos mais tarde, em 2022, ele ingressou em grupos de WhatsApp promovidos pelo deputado federal do União Brasil e em poucos meses subiu na hierarquia. Chegou a ocupar uma função de secretário de moderação dos grupos de Kataguiri, mas sua trajetória mudou por algo que ele diz nunca ter imaginado encontrar por ali: tolerância ao nazismo. Com membros em todo o país, em sua maioria jovens, o MBL organiza seus apoiadores em grupos de WhatsApp e Telegram. Em 2022, o Intercept revelou que entre as mensagens que circulavam nos grupos do MBL, havia um machismo sem freios, expresso em declarações misóginas, mulheres silenciadas e tentativas de inibir a participação feminina. Agora, em uma entrevista exclusiva concedida ao Intercept Brasil, o ex-moderador de grupos do MBL, William Tavares, explica como cresceu internamente, migrando dos grupos de WhatsApp para fóruns de moderação de todo o MBL, e denuncia a relação de membros do movimento com ideias racistas e eugenistas, o que deteriorou a sua relação até a sua saída, em setembro de 2024. Tavares ainda afirma que semanas antes de deixar o movimento, um amigo judeu ortodoxo, que pediu para não ser identificado temendo represálias, mas que também atuava na moderação dos grupos, deixou a função por não ver no MBL um ambiente seguro. As alegações foram corroboradas por vídeos, documentos e centenas de prints apresentados por Tavares ao Intercept. Ótimo jornalismo do Intercept, muito bom que a fonte dessa vez não foi anônima, né? E isso é muito bom. Não que aquela reportagem, eu repito, eu acho que aquela reportagem do Alisson foi importante, mas essa é melhor, de fato, está muito mais bem documentada. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho, gente. Eu estou mudando o título aqui da live por conta do... Só para o pessoal entender aqui, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Ô, Edith! Que coisa maravilhosa, Edith. Já estamos com 205, meus caros. 205 no Pix. Quem puder contribuir com mais, a gente agradece a todo mundo. O Lucão mandou aqui, indígenas chamam todos de... Ah, você é parente de indígena, Lucão. Obrigado. Muito bom. Todo mundo é parente, coisa boa. Eu estou mudando o título aqui. E a baixaria. Acho que agora está certo. Então é isso, meus queridos. Vamos lá para a gente poder seguir aqui. As alegações foram corroboradas por vídeos, documentos e centenas de prints apresentados por Tavares ao Intercept. Eu não ganho nada com isso. Só vou ganhar mais ataques. Estou aqui expondo a minha cara, expondo quem eu sou, porque eu preciso falar a verdade, disse Tavares, meus caros, minhas caras. O caso não é o primeiro que indica algum grau de tolerância com pautas nazistas. Em fevereiro de 2022, Kataguiri disse em um episódio do Flow Podcast que não era contrário à existência de um partido nazista no Brasil e que a Alemanha errou ao criminalizá-lo. Depois pediu desculpas e voltou atrás nas declarações. Em outubro deste ano, em sessão no Conselho de Ética da Câmara, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, alvo de um processo de cassação
no colegiado por ter expulso da casa, a empurrões e chutes, o influenciador Gabriel Costenaro, membro do MBL, questionou Kataguiri por uma suposta ligação do grupo com figuras acusadas de associação com o supremacismo branco e o neonazismo. Na ocasião, o deputado ligado ao MBL disse desconhecer qualquer relação de membros do grupo com neonazistas. O caso mencionado por Glauber Braga, que também envolveria a leniência do movimento com interações de teor nazista de seus membros, havia sido revelado dias antes em um vídeo do influenciador Júnior Freitas. Mas agora, os prints e vídeos obtidos pelo Intercept mostram que o movimento, representado na figura de uma assessora parlamentar do deputado Kim Kataguiri, tinha conhecimento dessas denúncias. Apesar de uma advertência verbal, a decisão foi de não remover um dos secretários da moderação da função, mesmo que ele tenha admitido manter relações com membros expulsos por nazismo, o que fez Tavares pedir para sair. Procurado pelo Intercept, o MBL não respondeu aos questionamentos enviados sobre denúncias de tolerância a ideologias extremistas, incluindo neonazismo. Em grupos de WhatsApp ligados à organização, a reportagem também solicitou um posicionamento do deputado Kim Kataguiri, mas não obteve retorno. Perseguição por combater nazistas. Tavares começou a trabalhar como moderador no início de 2023, quando o MBL mandou uma mensagem a vários grupos do próprio movimento perguntando quem teria interesse em ser administrador de comunidades no WhatsApp. Era um questionário no Google Forms que eu preenchi, depois fiquei esperando uma resposta. Pouco tempo depois eu recebi o retorno de Danilo Geber, que é chefe de gabinete de Kim Kataguiri. Ele se apresentou, perguntou se eu tinha alguma dúvida sobre a aplicação para moderador e eu disse que eu estava pronto para o cargo, contou Tavares. O moderador ficou incumbido da administração dos grupos de apoiadores de Kim Kataguiri no aplicativo de mensagens. Ele então foi incluído em outro grupo chamado Ministério da Moderação. Ali os casos eram debatidos coletivamente, mas as decisões mais delicadas eram tomadas por moderadores mais experientes, denominados secretários. O trabalho consistia em monitorar os ambientes, mediar os conflitos e trazer ao conhecimento os outros moderadores casos que envolviam temas graves, como assédio e racismo. Depois do encanto inicial com a participação no MBL, a chave começou a virar para Tavares em março de 2023, quando ele sugeriu a fusão de 3 grupos de debate no WhatsApp ligados a Kataguiri e ao MBL em um único canal de comunicação. A interação, planejada para facilitar as discussões, resultou em uma falha de segurança. O link vazou e neonazistas invadiram o grupo, postando mensagens pornô, mensagens racistas, imagens de Hitler e referências à escravização de negros. Eles usavam emojis da bandeira LGBTQIAPN+, para ridicularizar, publicavam atrocidades sobre racismo, relatou. Logo depois de enfrentá-los com palavras de baixo calão, Tavares afirma que foi alvo de doxing. Deixa eu explicar para vocês o que é doxing. É vazar os dados pessoais. Eu já fui alvo de doxing de gente da extrema-direita, tá? Em fóruns anônimos. Seus dados pessoais, incluindo o endereço e o nome completo da sua mãe, foram vazados. Os infiltrados enviaram, segundo eles, mensagens com ameaça de nos vemos em breve. Procurado moderador afirma que levou o caso ao Ministério da Moderação do MBL, mas a resposta que recebeu foi uma reviravolta. Segundo Tavares, o movimento instaurou uma espécie de investigação contra ele, suspeitando que o vazamento tivesse sido sua culpa. Eu era vítima, mas eu fui tratado como culpado, disse ele. Foi um desgaste extremo. Para minha surpresa, quando eu fui falar com Danilo Gerber, assessor de Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados, eles fizeram uma espécie de CPI para me investigar. O Danilo me ligou falando que suspeitava de mim, sendo que eu mostrei para ele que eu estava sendo ameaçado, relatou. Tavares afirma que a investigação culminou em uma tentativa de expulsão, que não se concretizou, embora tenha permanecido no grupo. O incidente marcou o início da sua desilusão com o MBL. Eles sequer tentaram rastrear os invasores ou reforçar a segurança. Preferiram me atacar e eu nem entendi o porquê. Obrigado, Edith. E eu nem entendi o porquê. Lamentou. A única medida adotada, de acordo com Tavares, foi criar um novo grupo, já que a suspeita era de que o link do grupo vazou e por isso novos ataques poderiam acontecer naquele fórum. Debates do Kim, eugenia e racismo liberados. Mas a convivência do MBL com ideologias extremistas foi se revelando em novos episódios, relatou Tavares. Depois do doxing, que fui alvo em março de 2023, eu senti que a ameaça que estava começando a surgir ali mesmo, de gente que estava protegendo as pessoas que participavam das invasões, ele alega. Um dos incômodos de Tavares passou a ser o papel de Lucas Tartaglione,
Ou um outro moderador que, segundo ele, chegou a atuar como secretário da moderação nos grupos de WhatsApp, mesmo após ter feito declarações de cunho eugenista. Antes de eu me tornar secretário, o Lucas Tartaglione era moderador há 2 anos. Ele foi promovido a secretário porque estava há mais tempo no grupo de Kim Kataguiri e participava ativamente, disse Tavares. Prints de conversas dos grupos de WhatsApp do MBL, aos quais o Intercept teve acesso, mostram que Tartaglione afirmava que as pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a ter no máximo 2 filhos e que a violência contra moradores de rua era justificável. Isso tudo aqui, gente, é racismo e eugenia, tá? Ah, mas o que ele não falou do Holocausto? Não importa. Você quer eliminar os moradores de rua? É um tipo de genocídio. Todo mundo sabia quem ele era, mesmo assim ele foi promovido, disse Tavares. Olha lá. Pessoas muito pobres, o Lucas GT, pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a entrarem numa política de filho único, autorização de 2 filhos no máximo, pois elas não têm condições de criar filhos. Trabalho é precário e ainda assim ficam transando porque não tem mais o que fazer. Normal, eu acho que eutanasiar pessoas tetraplégicas com microencefalia, autismo elevadíssimo e outras coisas do gênero, pois dão apenas gasto e não contribuição para a sociedade. Na verdade, é uma questão de empatia, pois creio que existem destinos piores que a morte, e a morte os livrará do sofrimento. Olha que desumano nesses rapazes aí. Tartaglione era um militante orgulhoso do MBL que ostentava fotos com as líderes Amanda Vettorazzo, Kim Kataguiri e Renato Batista. A última foi postada em fevereiro de 24, com Renan Santos. No mês seguinte, no entanto, por conta de postagens como essa, ele foi expulso do movimento. Ele só foi retirado depois que um dos membros do grupo ameaçou chamar um jornalista para falar do comportamento dele. Quando viram que ele estava sendo printado e isso poderia prejudicar o Kim Kataguiri, ele finalmente foi expulso, relatou. O Intercept entrou em contato com Tartaglione. Ele confirmou que foi banido dos grupos de WhatsApp, mas disse não considerar que tenha defendido ideias extremistas. Eu sou a favor do aborto, a eutanásia e pena de morte, defendo que a população seja diminuída para diminuir a pobreza. Aparentemente, eles não sabiam diferenciar eutanásia de pena de morte ou eugenia nazista, escreveu ele por e-mail. Outro fator de descontentamento para Tavares foi a resistência de líderes em coibir a presença de símbolos supostamente nazistas nos grupos oficiais do MBL. Membros que usavam nomes de usuários com 2 emojis de raio, uma possível referência à SS, a unidade de elite do exército nazista alemão, teriam sido relativizados por Felipe Mayon, secretário próximo a Kataguiri. O estudo Decodificando o Ódio, publicado em 2021 nos Estados Unidos, considera que a prática de um código para expressar posições nazistas, extremistas, às vezes usam emojis de raios para evitar a detecção por sistema de moderação em plataformas de mídia social. Tem muita gente que usa isso aí, viu? Essa tática é comum nos códigos extremistas, cita o relatório. Em mensagens no grupo Ministério da Moderação, que reuniu os administradores de vários grupos ligados ao MBL, Mayon alegava que o símbolo dos 2 raios não era exatamente nazista e que estava sendo mal interpretado. Não era exatamente, você vê, né? Ele não nega. Eles protegiam pessoas como se fosse algo normal, afirmou Tavares. O Intercept não conseguiu contato com Mayon e o espaço segue aberto. Sei lá, porque ele achou bonito, segundo ele, mas sério, gente, tem algo para falar o que ele fez? Ou é só punhetação mental, achismos e autoritarismo nosso? Membro judeu saiu do MBL por não ver ambiente seguro. O incômodo atingiu um ponto crítico quando um membro judeu ortodoxo chamado Pedro, o nome dele foi alterado aí porque ele teme, obviamente, represálias. E olha só. Assumiu a função de moderar os grupos após a saída de outro moderador. Com essa nova equipe, voltaram a acontecer invasões nazi, relatou Tavares. Ele contou que, diante dos novos ataques, uma força-tarefa foi organizada por ele e por Pedro para identificar e remover os membros ligados a ideologias nazistas. A investigação independente dos 2 revelou a participação de alguns membros do MBL em grupos paralelos, ou seja, que não fazem parte da estrutura propagada oficialmente pelo movimento, incluindo um em que circulavam ideias de apoio ao nazismo. Segundo Tavares, um dos grupos paralelos mais problemáticos, do qual o Intercept teve acesso a mensagens trocadas durante mais de um mês, alterna entre 2 nomes, Resistência Supra MBL e Cabaré de Fascistas. As regras do grupo mencionam que é permitido ter opinião sobre ideias de terceira posição,
Movimentos que reivindicam essa qualificação são classificados como neofascistas. Entre as mensagens disparadas pelos membros haviam frases como incinerar judeus, quem gosta de preto é a África, uma delícia ver a árabe se fudendo. Prints obtidos pelo Intercept demonstram que o grupo era formado por 12 pessoas. Então, eles proíbem só a pornografia infantil. Olha que coisa bonita, né? Um dos membros do MBL na lista de participantes do grupo era Bento Júnior, jornalista de Rio Verde, em Goiás, que em seu perfil no X se identifica como militante MBL GO. Olha aí. Que jornalista, hein? Em entrevista ao Intercept concedida na manhã de quinta, Bento Júnior informou que foi expulso do programa Academia MBL. Horas depois da reportagem ter enviado questionamentos sobre o caso ao gabinete de Kataguiri. Vocês me fizeram ser expulso da Academia MBL, lamentou ele. Esse grupo tinha um teor inteiramente de zoeira. Quem fazia piadas gordofóbicas era uma pessoa gorda e eu também, que sou gordo. A pessoa que mais fazia piadas racistas era um negro e ele fazia a maior parte das piadas consigo mesmo. E as piadas relacionadas ao nazismo, não era apologia, era só piada, eram feitas por um judeu, alegou ele. O Intercept conseguiu confirmar a identidade dos outros 3 integrantes do grupo. Um deles é um estudante de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, Link Pires. Em contato com o Intercept, ele afirmou que só tinham pessoas falando um monte de besteira. O grupo não tem teor nazista, poderia sim ter algumas falas e anotações que obviamente eu discordo. Eu entro em defesa desse grupo. Os nomes dos grupos são só nomes. Dentro do grupo as mensagens são tendenciosas porque o contexto era simplesmente cômico. Era uma brincadeira entre pessoas, não havia publicidade para o nazismo, afirmou ele. As outras 2 pessoas identificadas alegam ser menores de idade e terão seus nomes preservados. A reportagem conseguiu fazer contato com uma delas, que afirmou que o grupo era para brincar e negou ligações com o neonazismo. Ela disse ainda que a maioria das pessoas participava do grupo bêbada, mas admite que isso não é sua culpa. Eu não sei vocês, assim, eu tô em muito grupo de zap. Eu não tô em grupo que tem menor de idade e eu não tô em grupo que faz esse tipo de brincadeira. Essa brincadeira. Eu acho ridículo isso. É ridículo isso. Então é inacreditável esse troço. É inacreditável. Gente, ó, a gente já fechou a nossa meta aqui, mas se vocês quiserem mandar mais Pix, eu agradeço muito, tá, gente? Deixa eu mandar a mensagem atualizada. O canal foi desmonetizado arbitrariamente e a gente precisa da ajuda de vocês agora, tá, gente? O máximo de Pix que vocês puderem mandar é fundamental para a gente fechar as nossas contas. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho. Agradeço as pessoas que estão todas assistindo aqui a nossa live. Inclusive, a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui com os conteúdos de terceiro que a gente vai apresentar, tá, gente? Vamos lá para a gente fazer bem o trampo. Meus queridos, minhas queridas. Não foi possível confirmar as identidades dos demais participantes do grupo, ainda que Tavares afirme que todos eles eram ligados de alguma forma ao MBL. Olha aí. O Hitler aí no grupo. Eu não participo de grupo que faz isso aqui não, tá? Não sei vocês. Mensagens obtidas pelo Intercept mostram que em setembro de 2024, Pedro relatou à equipe de Kim Kataguiri, mais especificamente a sua assessora, Jéssica Oliveira, preocupação com a segurança de sua família por membros do movimento estarem nesse grupo. Ele chega a mencionar para Jéssica como motivação a bagunça lá com o Lucas, referência ao Lucas Tartaglione, expulso do MBL por relação com o nazismo, e Bento em grupo nazista, em referência à participação de Bento Júnior no cabaré de fascista Resistência Supra MBL. Eu tenho medo pela minha vida e pela minha família. A resposta da assessora foi sugerir esperar mais alguns dias para averiguações, sem ações concretas. Uma semana depois, Pedro optou por deixar o MBL, despedindo-se de forma amistosa, mas com uma mensagem contundente sobre o descaso da liderança. Meu amigo judeu falou que não estava mais se sentindo confortável nos grupos, por isso decidiu sair. Ele disse que não se sentia seguro. Conta o Tavares, que deu o nome dele, né? Olha lá a mensagem dele. Jéssica, já que você está assumindo, é melhor eu deixar claro o problema. Quando aconteceu toda aquela bagunça lá com o Lucas, Bento é grupo nazista. Eu precisei sair dos grupos, ficar escondido porque eu sou judeu e eu tenho medo pela vida e pela minha família. Eu não me sinto seguro estando num grupo onde tem alguém defendendo que quem está fazendo parte daquilo, mesmo que seja por burrice, vazando print e botando o grupo em risco.
Acareação e nenhuma providência. Foi nesse período entre junho e setembro que as tensões internas começaram a se intensificar de maneira irreversível, relata Tavares. Nesse intervalo, eu descobri que um membro do MBL chamado Igor Cardoso continuava mantendo contato com pessoas expulsas por envolvimento em grupos nazistas, afirmou. Um vídeo ao qual o Intercept teve acesso mostra uma careação interna do MBL sobre o caso. A gravação, que ocorreu durante uma reunião convocada para lidar com denúncias graves, expõe Jéssica Oliveira, assessora de Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados, decidindo que não expulsaria Igor Cardoso, coordenador do MBL em Goiás e secretário da militância, após relatos que ele mantinha contato com indivíduos expulsos dos grupos do MBL por apologia a nazismo, meus caros e minhas caras. Gabinete do Kim, hein? Na reunião, Igor admite abertamente que só parou de seguir os membros expulsos por apologia a nazismo porque a Jéssica pediu. Caso contrário, ele afirma, ele continuaria seguindo. Jéssica, por sua vez, aparece confrontando o Igor de maneira incisiva por suas interações nas redes sociais. Em um dos trechos, ele afirma: Ô, Lindomar, obrigado, meu caro. Obrigado mesmo pela... O que a Xanda tá falando é verdade, tá, gente? É desanimador pra caramba, mas a gente vai ficar, gente, e eu sou otimista nisso. Vocês entendendo o tamanho do problema, a gente vai ficar animado por culpa de vocês. Vocês vão manter esse canal, vocês vão fazer esse canal avançar. A gente vai bater 100 mil, a gente vai pra frente, a gente vai fazer lives cada vez melhores, e a gente vai continuar combatendo o bom combate, que é falar desses desgraçados aqui. Mas contribuam com o máximo de pix que vocês puderem, gente, e falem para amigos. Se tem algum amigo rico aí, gente, se alguém tiver um amigo rico, eu super quero abraçar essa pessoa, porque a gente precisa de mecenas, patrocinadores e pessoas queridas. Lindomar, beijo, meu querido. Os R$10 fazem toda a diferença. Se vocês pensarem bem, gente, 200 parece muito, mas assim, se 10 pessoas mandarem 20, ou se 20 pessoas mandarem 10, a gente fecha. A gente fecha as contas todos os dias. Numa boa. E aí eu posso dar de presente, ó, a galera que mandou mais de 20 pilas, lembrando, tá, gente? Me manda e-mail depois. Eu tenho livros para dar de presente para vocês, tá? pedrozambarda@gmail.com, vocês vão lá, mandem os pedidos de vocês. Vocês mandaram acima de 20, tá? Então a gente vai precisar da ajuda de vocês. 80 pilas, ó, que vocês ganham, ó. Canequinha. Canequinha super bacana, mas a gente precisa da ajuda de vocês, tipo, agora, tá, gente? Então, neste momento aí, precisando da ajuda de todos vocês, a gente está aí presente, fazendo bem o nosso trabalho, tá, gente? Deixa eu terminar de ler essa matéria, que essa matéria tá incrível. Nas redes sociais, em um dos trechos ela afirma: a pessoa é banida por nazismo e eu vou lá e estou seguindo ela e ainda digo que ela é minha amiga. Igor, isso não é normal. Isso não é normal. Jéssica, no entanto, deixa claro que não irá removê-lo no cargo naquele momento. Eu não vou te remover hoje, mas mas entenda isso. Entenda. Escute isso como advertência. Se eu souber que você segue pessoas banidas por motivos graves, o Intercept não conseguiu estabelecer contato com Igor, mas o espaço segue aberto para manifestações. Além dela, Danilo Gerber, outro assessor de Kataguiri, também aparece na gravação. Em um momento em que Igor e Tavares discutem acaloradamente, ela tenta conter os ânimos, mas desiste e devolve o comando da careação para Jéssica. Na ligação, ele é informado que Tavares e Pedro estão deixando o MBL por conta desse problema. O MBL não tem nenhuma relação com o nazismo. Olha aí, gente. Olha aí, documentada. E eu já tinha visto atrás a relação deles com o bolsonarismo. Falei para vocês, o MBL é o pai do gabinete do ódio. É o pai do gabinete do ódio. É o que a gente está vendo aí com esse grupo. Derrete, MBL. Derrete. Tem que acabar isso aí. Fala, pessoal da Folha Democrata. Meu nome é Pedro Zambarda. Sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube. E a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo
a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava, tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais, tchau, tchau.